Olá! As técnicas miofaciais têm por objetivo reduzir a dor localmente, reduzir a formação de aderências, prevenindo fibrose tecidual, orientar a deposição de novo tecido cicatricial numa lesão, então direcionar as linhas de tensão, mostrar para o tecido quais são as linhas de tensão para que o colágeno e elastina sejam depositadas nas linhas corretas, e aí o tecido vai ficar mais resistente, e mais elástico na medida do possível. Nós vimos que ele ganha mais resistência do que elasticidade, mas a gente tenta modular essa cicatrização, reduzir a atividade simpática e aumentar a atividade parasimpática, hidratar o tecido facial naquele local onde que está recebendo a técnica, e quando a gente hidrata, a gente previne lesões frente a uma exposição, como uma atividade esportiva, por exemplo, e de uma forma mais especial, reduzir o tônus muscular. Quando a gente reduz o tônus muscular nos locais que precisam dessa intervenção, a gente melhora, a gente corrige os equilíbrios musculares e a gente melhora a biomecânica. O movimento fica mais próximo do natural, mais próximo do que tem que ser, e assim nós prevenimos lesões. Aqui nessa disciplina nós vamos orientar nossa decisão sobre em que regiões tratar o paciente de acordo com a avaliação postural. E vamos fazer essa avaliação postural baseado nos trilhos anatômicos. Nesse ponto, então, a gente se pergunta, para que avaliar a postura corporal? Qual a importância disso? Bom, a postura corporal nos informa muita coisa, ela é uma fonte grande de informação. Ela nos diz quais músculos estão rígidos e encurtados e quais músculos estão alongados, ou mais fracos. E se isso tem a ver com o problema do paciente, com a queixa musculoesquelética do paciente, tem que ser tratada. Aí cabe a nós identificar se isso é causa do problema, se isso é consequência do problema, se é só um reflexo ou se não tem nada a ver, E a gente vai atrás da literatura para isso. Então, depois de avaliar a postura, a gente tem que se perguntar, para que tratar as alterações posturais? Tem algum valor nisso? O que a prática baseada em evidência tem falado sobre isso? Vou mostrar então aqui agora uma série de artigos científicos para a gente tentar entender juntos se há importância ou não nisso. Então, o primeiro artigo é esse daqui, é uma revisão sistemática com meta-análise, que avaliou a relação entre a cabeça anteriorizada e a dor cervical. Então, eles incluíram nessa revisão sistemática 15 estudos, eram estudos transversais, não eram longitudinais, então eles chegaram à conclusão que os adultos com dor cervical apresentavam mais anteriorização de cabeça quando comparado com adultos que não tinham dor cervical. E a anteriorização de cabeça está significativamente correlacionada com medidas de dor cervical, tanto em adultos quanto em idosos. Porém, em adolescentes não. Então, aqueles estudos que incluíram adolescentes, nesses não havia associação. Lembrando que associação é associação, não é causa e efeito, Então, não quer dizer que a cabeça anteriorizada é que gerou a dor. Pode ter sido o contrário. Esse tipo de estudo aqui, quando ele é transversal, ele não nos informa o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, Esse outro estudo aqui, também uma revisão sistemática, procurou responder a pergunta: a postura da coluna torácica está associada à dor no ombro e também à ADM, função do ombro? Então, eles incluíram 10 estudos que investigaram isso e chegaram às conclusões que há um nível moderado de evidência de que não há diferença significativa na cifose torácica entre os grupos com e sem dor no ombro. Então, já nesse estudo aqui, eles não identificaram associação entre a cifose torácica ou hipercifose e dor e sintomas. Apenas um estudo demonstrou cifose torácica significativamente maior em pessoas com dor no ombro. Agora, há um forte nível de evidência de que a ADM máxima do ombro é maior em posturas eretas em comparação com posturas desleixadas, ou seja, de uma cifose aumentada. E isso em pessoas tanto com ou sem dor no ombro. Então, a relevância clínica aqui é mais para atletas, mais para quem precisa de uma ADM maior. Então, ter posturas eretas aumenta a ADM. Essa outra revisão sistemática aqui com meta-análise tentou identificar a postura do pé como fator de risco para lesões de sobrecarga nos membros inferiores. Então, eles incluíram 21 estudos, então um total de 6.000 pessoas nesses estudos,
e encontraram fortes evidências de que uma postura pronada do pé era um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome de estresse tibial medial. E evidências limitadas de que uma postura pronada do pé era um fator de risco para o desenvolvimento de dor patelofemoral. Então, eles investigaram várias condições, tá? E somente essas duas somente para essas duas o pé pronado foi um fator de risco. Então, foi interessante esse estudo que mostrou que o problema postural que mais está associado, a alteração postural que está mais associada a problemas, né, é o pé pronado e não o pé supinado, por exemplo. Esses dois estudos aqui são muito antigos, um de 1946 e o outro de 1983, mas foram os primeiros estudos a mostrar qual é a discrepância mínima que gera problemas, discrepância dos membros inferiores que gera problemas. Então, uma diferença de membros inferiores de 5 milímetros já está associada a maior incidência de dor lombar. Então, quanto maior a diferença, maior a incidência de dor lombar. Mais 5 milímetros, ou seja, meio centímetro, já é suficiente para gerar dor lombar. Então, esse desequilíbrio pélvico, né, essa inclinação pélvica, já gera isso. Claro que uma discrepância real a gente corrige com cálcio, né? Mas vocês vão ver aqui, nós vamos comentar aqui nessa aula dos trilhos anatômicos, que os desequilíbrios musculares nos membros inferiores também geram inclinação pélvica. E uma inclinação nessa monta, né? Uma inclinação de 5 milímetros. Então, isso já está associado a sintomas, já está associado a lombalgia. Portanto, já tem que ser corrigido, né? Essa revisão eu já citei na aula anterior, mas só para relembrar também que sobre uma revisão sistemática muito grande que foi feita com meta-análise, que incluiu 73 estudos, e investigou os efeitos de posturas expansivas ou posturas contrativas que as pessoas adotavam, quais eram os efeitos dessas posturas sobre o humor, sobre o afeto, o comportamento, e tinha outras variáveis também psicoemocionais. E, como a gente já esperava, né, o efeito de posturas expansivas era positivo sobre o humor, sobre o afeto, e o efeito de posturas contrativas era negativo. E principalmente a ausência de posturas contrativas é que altera mais a resposta afetiva, e não você impor uma postura expansiva, mas sim você tirar a postura contrativa. Então, isso daqui também já justifica uma intervenção, né? Se você alterar a postura da pessoa, será que cronicamente, assim, ao longo dos meses, né, dos anos, você pode mudar esses parâmetros psicoemocionais da pessoa? Esses estudos de longo prazo faltam um pouco mais, né? Na verdade, a maioria dos estudos são de efeitos imediatos, mas isso já justificaria a nossa intervenção sobre a postura, a correção postural. Então, essas são as revisões sistemáticas que estão disponíveis na literatura e são bem recentes. Não tem tantas revisões assim, falta revisões sobre posturas de outras regiões do corpo, né, sobre a influência de em outras áreas, mas o que tem, eu acredito que já é suficiente para justificar as intervenções sobre postura. Como a gente trata alterações posturais? Primeiramente, a gente tem que identificar se aquela alteração postural que nós percebemos, se ela é causa do problema musculoesquelético que o paciente apresenta, ou se ela é só uma consequência, se ela é só uma postura antálgica, por exemplo. Então, para a gente saber isso, a gente tem que saber quais são as alterações posturais que estão mais associadas a cada condição ortopédica, né? A maioria dos estudos são assim, são sobre associações, não são sobre causa e efeito. Mas elas nos dão pista sobre isso, né? Elas nos dão pista, talvez a gente corrigindo aquela alteração postural, a gente contribua para a melhora da condição que o paciente apresenta. Então, primeiramente, identificar se aquela postura ela está ajudando ou atrapalhando, no caso do paciente. Por exemplo, um paciente que chega com retificação lombar e tem lombalgia. Nos testes, você percebe que na avaliação, você percebe que ele tem dor na extensão lombar. Quando ele estende a lombar, quando ele fica muito tempo em pé, quando ele faz corrida, por exemplo, é que dói. Então, a dor dele é mais em extensão. Ou seja, aquela retificação lombar que ele apresenta é uma retificação protetora. Ele está naquela postura para se proteger, né? E se você tentar devolver uma lordose para ele, nesse momento, os sintomas vão se exacerbar.
Então, o tratamento não é a correção postural daquele local para o ideal. Se você sabe que aquilo ali é uma consequência, não é a causa, né? Então, a gente tem que entender por que que o corpo está daquele jeito. Se é para se proteger, se já estava assim e aquilo gerou uma lesão, ou se já estava assim e ele teve uma lesão que não tem nada a ver com aquela postura. Então, esse é um ponto. A gente tem que entender se aquela postura é causa ou consequência. Além disso, a gente tem que entender se aquela postura se originou naquele lugar ou se ela é só uma compensação distante. Então, por exemplo, o paciente tem cervicalgia e ele tem cabeça anteriorizada. Será que a cabeça anteriorizada começou ali? Primeiro a cabeça foi para frente à toa, né? Sozinho ele foi lá e levou a cabeça para frente porque, por exemplo, é um míope, porque trabalha muito em computador, né? E aí chega muito perto para enxergar, enfim. Ou é um respirador bucal, que também seria um exemplo. Ou aquela postura começou em outro lugar, por exemplo, começou com a anteriorização da pelve. Aí, se ele faz uma antipulsão da pelve e depois faz toda uma compensação, que a gente vai ver aqui também nessa aula, faz toda uma compensação com a coluna e a cabeça tem que se anteriorizar, então a cabeça anteriorizada é só uma compensação distante e o problema se iniciou mais abaixo. Então, o tratamento se inicia mais abaixo, né? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei aonde começou o problema? Nem sempre é fácil identificar onde começou o problema, mas nós temos alguns testes de comprimento muscular que nos ajudam a verificar quais são os músculos mais rígidos, quais são os músculos mais encurtados mesmo, que podem estar contribuindo para aquela postura. Agora, a origem mais profunda, né, daquelas alterações posturais, pode ser, por exemplo, pode estar na personalidade da pessoa, pode ser de cunho psicológico mesmo. Então, uma pessoa muito tímida começou, por exemplo, com um fechamento torácico, né? Então, começou, por exemplo, com uma rigidez de peitoral menor, associada à rigidez de peitoral maior. Então, foram os ombros protrusos que começaram isso. E depois as compensações foram cabeça anteriorizada, mais antipulsão da pelve, por exemplo. Mas a origem inicial não foi o peitoral menor, mas sim a timidez da pessoa, né? Pode ser isso também. Pode ter um fundo psicoemocional. Nesse caso, o tratamento seria um tratamento com o psicólogo, mas também seria um tratamento físico, porque como mostrou aquele estudo, né, que eu mostrei logo antes, quando a gente trata o corpo, que são as terapias corporais, né, a gente afeta também a forma como a pessoa vê o mundo, a forma como a pessoa se enxerga, melhora a autoestima. Então, a gente também pode fazer o caminho reverso. A gente não estaria tratando a origem, mas a gente está ajudando na resolução da origem. Quer dizer, a gente não está intervindo sobre a timidez da pessoa, mas indiretamente sim. Bom, vamos lá. Como tratar as alterações posturais? Primeiro, a gente tem que identificar aonde precisa ser tratado, né? Tem o que nós chamamos de áreas fechadas e áreas abertas. Então, áreas fechadas são aquelas regiões que parece fechado, né? Como se o paciente fosse um bonequinho todo feito de massa de modelar. E se eu quero criar uma alteração postural nele, eu tenho que fechar algumas áreas, né? Por exemplo, da cabeça anteriorizada, eu teria que fechar essa região anterior do tórax, teria que fechar essa região anterior da cervical, que corresponderia aos esternocleidomastoides, né, para a cabeça vir para frente. Então, essas são regiões fechadas, que na prática são formado, né, por um tecido miofascial que é rígido ou encurtado. E nós temos as áreas abertas, que é o contrário, que seria um tecido miofascial mais alongado e mais fraco. Então, vamos distinguir aqui o que seria rigidez e encurtamento real. Bom, a rigidez é um tônus aumentado. É um recrutamento antecipatório das fibras musculares que estão naquele tecido miofascial. Então, os músculos estão mais ativos. Se fosse medido numa eletromiografia, a gente verificaria um recrutamento antecipatório, a gente verificaria mais atividade elétrica muscular, mesmo no repouso, né? Então, esses músculos têm um tônus aumentado. Não necessariamente são encurtados, porque o que é um encurtamento? O encurtamento é a perda de sarcômeros em série. Então, um encurtamento seria um encurtamento real, né?
Não necessariamente o paciente que está numa postura, por exemplo, essa de anteriorizzação de cabeça, tem um encurtamento real do esternocleidomastoide, por exemplo. Ele pode ter só uma rigidez de esternocleidomastoide. E as intervenções são diferentes quando é rígido e quando é encurtado. Quando a musculatura está rígida, que aí é mais recrutamento muscular, né, mais um aumento do tônus, a gente tem as técnicas de liberação miofascial, que é o que importa na nossa disciplina, né? Nós estamos na disciplina de terapias manuais, então o que importa mais aqui pra gente são as técnicas de liberação miofascial. Mas eu estou mostrando tudo isso aqui para vocês entenderem onde se encaixa as técnicas de liberação miofascial que nós vamos aprender aqui. E técnicas de energia muscular que usam inibição recíproca, que aí relaxa o músculo, né? Se você pede uma contração do agonista, o antagonista se relaxa reflexamente. Então, nós temos também essas técnicas de inibição recíproca para os músculos rígidos. Quando os músculos estão encurtados, nós temos que aumentar a quantidade de sarcômeros em série. Então, tem técnicas de fortalecimento específicas para isso, especialmente fortalecimento excêntrico e, mais especificamente, fortalecimento excêntrico na posição alongada. Então, quando a gente faz fortalecimento dessa forma, fortalecimento excêntrico na posição alongada, há uma produção de microlesões e a cicatrização dessas microlesões é com deposição de material muscular, né? Com deposição de sarcômeros, e essa deposição é de sarcômeros em série, então o músculo fica mais alongado e aquele pico da curva comprimento-tensão se desloca para a direita. Então, o melhor exercício para o músculo que tem encurtamento real é o exercício excêntrico, de preferência na posição alongada. Tem também o uso de órtese, porque quando você mantém o paciente com órtese, e o músculo numa posição alongada, e ele tem que fazer as atividades de vida diária daquela forma, né, com o músculo já na posição alongada, aos poucos ele vai criando também sarcômeros em série e também vai criando aprendizado motor para trabalhar daquela forma. E aí, isso também é um deslocamento da curva, comprimento do pico da curva comprimento-tensão para a direita. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como é que eu vou saber se o músculo é rígido e precisa das técnicas miofasciais, por exemplo, né, de liberação miofascial, ou se ele é encurtado? É simples. Para saber, basta você aplicar uma técnica de liberação miofascial, que é super rápido, e você vai ver o resultado na hora. Então, se você consegue reduzir o tônus do paciente, a postura muda na hora, ou o teste de comprimento muscular negativa na hora, que estava positivo, passa a ser negativo na hora, ali instantaneamente, é porque o problema não era o encurtamento real, o problema era só uma rigidez. E aí, com aquela técnica manual, você conseguiu reduzir o tônus e a rigidez diminuiu, e aí a postura já muda na mesma hora, né? E também o teste de comprimento muscular muda na mesma hora. Se não muda, se você aplica uma técnica de liberação miofascial, por exemplo, e não muda nada, então o que aquele músculo tem é um encurtamento real. O que nós vemos na maioria dos pacientes? A gente vê uma mistura das duas coisas. Existe tanto a rigidez quanto o encurtamento. Provavelmente começou com uma rigidez e o paciente está lá convivendo aqueles meses e anos com aquela rigidez e o músculo, claro, se adaptou àquele novo comprimento, né? Então ele foi também perdendo sarcômeros em série. Aí a gente aplica uma técnica de liberação miofascial e tem um ganho, porque a gente está resolvendo ali, naquele momento, esse desequilíbrio, né, de tônus. Mas a gente ganha até um certo ponto. Muitas vezes esse certo ponto já é suficiente para alteração postural, já é suficiente para a redução dos sintomas do paciente, para a eliminação dos sintomas, né? Mas às vezes não. Às vezes falta ainda resolver o resto. E aí tem que entrar a segunda parte, né, como dever de casa, o fortalecimento excêntrico na posição alongada. E nós temos ainda o tratamento para as áreas abertas. Então, não basta tratar onde está fechado, né? Nós temos que tratar também aonde está aberto. As áreas abertas são onde o tecido miofascial está ou fraco, ou alongado, ou ambos, né? Então, aquela área ali fica maior, fica com um comprimento maior, fica mais aberto. E aí, nosso objetivo é deslocar o pico da curva comprimento-tensão para a esquerda. Como é que a gente faz isso? A técnica mais eficaz para isso é a técnica de conscientização corporal. Então, é ativo, o paciente é que tem que adotar a postura por ele mesmo. E aí, a gente usa uma forma dele lembrar o tempo todo, né, durante o dia, para entrar nessa postura. Então, pode ser por meio de aplicativos. Tem aplicativo tipo beber água, né, que você baixa o aplicativo, aí ele vai, o
celular vai vibrar ou vai apitar lá, vai fazer um toquezinho de 30 em 30, você que programa, pode ser de 30 em 30 minutos, 20 em 20 minutos. Aí sempre que ele vibrar ou tocar, o paciente tem que entrar naquela postura que ele aprendeu na clínica. Então lá você ensinou para ele qual era a postura, como ele deveria fazer, né? E aí ele entra naquela posição. Pode ser sentado, pode ser em pé, o que ele estiver fazendo, da forma como ele estiver, ele vai fazer aquela correção. E vai ficar daquela forma até enquanto ele lembrar. Aí ele vai continuar as atividades dele, vai continuar trabalhando, estudando, enfim, vai acabar saindo, mas daqui a 20, 30 minutos vai tocar de novo. E quando tocar de novo, ele vai voltar para aquela posição. E assim vai ficar o dia inteiro. Até que depois de algumas semanas, quando tocar de novo, ele vai perceber que ele já estava naquela posição. Ou seja, ele já aprendeu, né? Aquilo ali já virou automático para ele. E quando ele faz isso, ele está fazendo um treino para aumento de resistência muscular. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso de alguém que tem os ombros protrusos. Aí você ensina a posição de levar os ombros mais para trás. Então, ele tem que contrair os extensores da torácica, tem que contrair romboides, né? Trapézio inferior. E aí ele fica naquela posição. Enquanto ele está ficando, ele está treinando a resistência muscular. Então, é um treino de resistência. Porque aqui, gente, não é carga, entendeu? Não é para dar carga, a gente não está tentando fazer um treino fásico aqui. A gente quer fazer um treino tônico. Então, ele tem que se manter vários minutos e sem resistência. Na verdade, só a resistência é só a gravidade, né? A resistência é só o peso do membro, enfim. E aí ele tem que se manter naqueles minutos ali. Então, esse é um treino de resistência muscular. O paciente vai relatar, e até na clínica vocês vão ver mesmo, quando ele tenta entrar naquela postura, e às vezes fica 1 minuto só naquela postura, ele já começa a fibrilar, os músculos já começam a tremer, né, que é uma fibrilação. Então isso mostra fraqueza muscular, mas é principalmente uma baixa resistência muscular, para ele manter naquela posição, que na verdade é uma contração mantida com o músculo numa posição encurtada, né? Mas ao longo das semanas isso vai mudar, ele vai parar de fibrilar, ele vai passar a ser automático e ele vai passar a ter aquela força, aquela resistência, principalmente para se manter naquela posição. E ele fazendo isso virando um hábito, se tornando automatizado, vai virar, depois o paciente vai passar a nem perceber e vai haver uma redução de sarcômeros em série. Principalmente vai haver um deslocamento do pico da curva comprimento-tensão para a esquerda, que é o que a gente quer, ou seja, ele desenvolver mais força com um músculo mais encurtado, numa posição mais curta, né? Mais encurtado. E então a gente tem que atacar pelos dois caminhos, tanto as áreas fechadas quanto as áreas abertas. Nós vamos, então, nos basear nos trilhos anatômicos para fazer essa avaliação postural e para fazer também o tratamento miofacial. Por que os trilhos anatômicos? Na verdade, os trilhos anatômicos são os mais completos. Eles foram descritos por Tom Myers. É a linha, né, que tem mais cadeias musculares descritas, que não são só cadeias, né, que são cadeias musculares. É um trilho inteiro que contém também músculos, mas contém muita fáscia, como vocês vão ver. E o grupo do Tom Myers descreveu várias linhas diferentes que nós vamos estudar aqui, nós vamos estudar todas elas. E nós vamos avaliar a postura colocando o óculos dessa linha. Então, vocês vão avaliar a postura cada hora olhando para uma linha. Na verdade, na prática, a gente faz tudo junto, né? Mas por uma questão didática, a gente vai estudar cada linha separadamente. Vocês vão fazer essa avaliação de cada linha. Depois vai ficar mais fácil juntar tudo. E quando vocês forem avaliar um paciente lá no estágio, depois na clínica de vocês vão avaliar de uma vez só, claro, né? Todas as linhas de uma vez só. Mas didaticamente é mais fácil a gente separar. Esse livro aqui é o livro dos trilhos anatômicos, traduzido para português. E as figuras foram retiradas daqui, nós vamos nos basear nesse livro aqui. Essa aqui é uma frase de Tom Myers. Continuo inseguro até hoje se podemos realmente adicionar algo a uma pessoa. É discutível. Nós adicionamos informações, adicionamos sensação, encorajamos a experimentação em movimento, mas na verdade o melhor trabalho corporal e estrutural é mais um processo de eliminação, uma retirada das tensões e contenções que foram impostas por seus acidentes, traumas,
treinamento e os heróis que eles imitaram. Não queremos impor uma boa postura em cima desse acúmulo de compensações, mas sim descompensá-las progressivamente para expor o indivíduo essencial interior. A base que o Tom Myers segue é a base do Rolfing, né, de Ida Rolfing, de integração estrutural. Então, são técnicas manuais, mas são também ativas, tem também o movimento do paciente, né? E o foco é realmente a correção postural. Na verdade, a correção postural é um norte. Como eu falei, a postura nos mostra aonde precisa ser tratado. Não que a postura em si seja o problema, mas ela reflete o problema, né? Então, ela nos mostra quais partes do corpo precisam ser tratadas. E ele é dessa linha, tá? Da Ida Rolf. Só que ele e o grupo dele descreveram as linhas, os trilhos anatômicos, fizeram dissecção de cadáveres e relatórios técnicos que mostram essas linhas. E nós vamos ver aqui várias dissecções, né? Fotos de dissecções que comprovam a integridade, a continuidade das linhas miofaciais. Então, essas são as linhas descritas que nós vamos estudar aqui. Linha superficial posterior, linha superficial anterior, linha lateral, linha espiral, linha profunda anterior, linhas funcionais e linhas dos membros superiores, que são 4 linhas em cada membro. Aqui nesse desenho a gente tem em cada cor uma linha e, se vocês lembram daquele modelo de tensegridade, essas linhas são o componente elástico, que o tecido miofacial é o componente elástico, né, de tração da estrutura, e os ossos são os componentes de compressão da estrutura. Então, o nosso corpo se move com leveza e fluidez de movimento por conta dessas linhas. E existem compensações em todo o corpo, né? Se você tem um movimento numa região, esse movimento se transmite para as outras regiões. Não há como um movimento ser completamente isolado e não afetar as outras áreas do corpo. O movimento lá no pé vai afetar a cervical e vice-versa. Esses são os princípios de tratamento descritos nos trilhos anatômicos, quer dizer, que são descritos, né, na integração estrutural e nos trilhos anatômicos. E eles sugerem que na avaliação e no tratamento a gente deva começar pela área sintomática e ir avaliando e tratando o resto ao longo do trilho. Então, se, por exemplo, o paciente vem com uma dor no joelho, provavelmente o sintoma do joelho dele não é por algo que começou no joelho, mas há uma compensação, aquela alteração postural que gerou aquele problema. É uma compensação de outras áreas que mudaram sua configuração, que foram mudando as suas tensões, enfim, acabou se deslocando e chegando lá até o joelho. Mas para avaliar e para tratar é mais fácil começar por aquela área onde está o sintoma e ir olhando dali para o resto, né? Dali adiante, quais são as outras áreas que estão relacionadas com o joelho e que podem ter começado. Na verdade, todas as outras áreas podem estar relacionadas porque o corpo todo é interligado. Mas vocês seguindo na linha é mais fácil. É mais fácil para você não se perder, né? O trabalho em uma área do meridiano ou do trilho, tá? Tem efeitos distantes. Então, quando você faz uma técnica de liberação miofacial na fáscia plantar, por exemplo, você vai ver uma redução de tônus, não só no tríceps sural, mas também nos isquiosurais, também nos paravertebrais. Então, aquele experimento que vocês já fizeram de fazer uma liberação miofacial, né? Pode ser, na verdade, uma massagem com uma bolinha na fáscia plantar, ou a técnica de liberação miofacial, deslizamento profundo mesmo na fáscia plantar, e medir a distância do chão, na inclinação anterior do tronco, né? Medir a distância do chão no início, fazer a técnica e medir depois, você vê na mesma hora a diferença que dá, né? Então, isso mostra que o efeito é a distância, o efeito não é só no local, mas ele também afeta o resto da linha. E o que eles falam também é para você trabalhar sempre de fora para dentro. Trabalhar primeiro as linhas superficiais, para depois chegar nas linhas mais profundas. Na verdade, a alteração postural que a linha profunda causa, que está na linha profunda, né, nas aberturas ou nos fechamentos da linha profunda, são compensadas pelas linhas superficiais. E a gente não consegue, numa primeira observação, olhar quais são as alterações da linha profunda, porque as linhas superficiais compensam as alterações da linha profunda. Então, primeiro a gente avalia as linhas superficiais, trata as linhas superficiais e depois a gente consegue enxergar
quais são as alterações posturais que a linha profunda está gerando. Então, aqui nesse esquema aqui embaixo, a gente vê, primeiro a gente trata a linha superficial anterior, que é mais maleável do que a linha superficial posterior, depois a linha superficial posterior, depois linhas laterais e linha espiral, e aí sim a gente vai para a linha profunda anterior. Essas 5 linhas são linhas estruturais, axiais, são linhas que coordenam a postura do tronco. Depois que você trata esse conjunto, que é o conjunto axial, você pode ser que depois de tratar a linha profunda anterior, você tenha que voltar para as linhas superficiais, né? Mas depois de tratar o eixo, que são essas linhas estruturais, aí sim vai para as linhas funcionais e as linhas dos membros superiores. Então, eles fazem uma analogia como descascar uma cebola, né? Primeiro a gente tira as camadas mais superficiais para depois chegar nas mais profundas. Então, é assim também que tem que ser feito o tratamento aqui. Às vezes você vai tratar a linha espiral, por exemplo, o paciente parece que o tronco está rodado para a direita. Aí você trata a linha espiral, que é a mais superficial, e depois que você trata, o paciente está rodado para a esquerda. Aí você fala, nossa, mas eu fiz errado, eu fiz demais. Não, é porque a linha profunda anterior roda o paciente para a esquerda, mas a linha espiral, que é superficial, roda para a direita em compensação. E aí, quando você trata o superficial, aparecem outras alterações posturais, até mais bizarras, mas é que são da linha profunda anterior. Bom, vamos começar aqui então o estudo pela linha superficial posterior. Essa é a linha que vocês estão vendo em azul aí, é todo o tecido miofacial. Ele começa ou termina, né, tanto faz, na fáscia plantar e vai até a região frontal, lá na cabeça do paciente. Então, vamos descrevê-la aqui. Vamos começar de baixo para cima na descrição, mas, obviamente, ela não tem início nem um fim, né? Então, é a fáscia plantar, todo aquele tecido conectivo denso da fáscia plantar, o periósteo do calcâneo, o tendão de Aquiles, o gastrocnêmio, os isquiosurais, o ligamento sacro-tuberoso, toda a fáscia que recobre o sacro, os músculos extensores da lombar, os músculos extensores da torácica e os músculos extensores da cervical. E toda a fáscia do escalpo, chegando até aqui, logo acima da sobrancelha. Então, tudo isso daqui é a linha superficial posterior. Aqui uma dissecção que eu já mostrei na aula anterior, né? Da fáscia da linha superficial posterior. Pegando desde a fáscia do escalpo até a fáscia plantar. Então, aqui é a fáscia do escalpo, os eretores das espinhais, ligamento sacro-tuberoso, os isquiosurais, o tríceps sural, o tendão de Aquiles, o periósteo do calcâneo e a fáscia plantar. E aqui colocada sobre um esqueleto, um modelo de esqueleto. Aqui só para vocês verem ela parte a parte, né? Fáscia plantar, o periósteo. Olha aqui nessa dissecção como é um tecido único, tá vendo? Não dá para diferenciar o que é tendão de Aquiles e o que é periósteo do calcâneo. E da mesma forma, o periósteo do calcâneo e a fáscia plantar, ó, percebam como é um tecido único, né? Continuando, o gastrocnêmio e os isquiosurais. Aqui, o gastrocnêmio e os isquiosurais não se inserem na mesma região, né? O gastrocnêmio se insere lá no fêmur, enquanto os isquiosurais se inserem na tíbia e na fíbula. Mas existe um abraço, que a gente fala, né? É como um abraço funcional. Então, quando o joelho está estendido, eles funcionam como um músculo só, como um músculo entrelaçado. Esse tecido aqui se entrelaça atrás do joelho e quando o joelho está estendido, ele funciona como se fosse um músculo único, exatamente aqui. Quando o joelho está fletido, esse entrelaçamento se quebra e aí perde-se força. Aqui não dá mais para transmitir força, por exemplo, nessa linha aqui dessa forma. Só dá para transmitir força quando está com o joelho estendido, né, e quando está com esse entrelaçamento aqui. Por isso que esse experimento aqui dá esse resultado. Depois vocês testem aí em vocês mesmos. Quando você está alongando toda a linha superficial posterior, se você dobrar o joelho, mesmo que seja só um pouco, é só destravar. A sensação que você tem que estar destravando. Se você dobrar um pouquinho, você vai sentir um destravamento no joelho, nessa posição aqui.
Quando isso acontece, a linha se quebra nessa parte. E aí é como se a linha superficial posterior, ela fosse só daqui do joelho até o escalpo. Ela não vai até a planta do pé. Por isso que você consegue dobrar muito mais, fazer muito mais flexão de tronco, fazer mais flexão de quadril, quando o joelho está dobrado. Quando o joelho está estendido, aí essa linha ela se torna única, desde a face plantar até o escalpo. E aí você não consegue mais fazer tanta flexão de quadril, nem tanta flexão de tronco, porque aí aqui ela é única e ela está toda alongada. E olha que é só destravar, tá, gente? Não é dobrar totalmente o joelho, é só destravar um pouquinho o joelho. Você já consegue fazer muito mais, se você destravar um pouquinho o joelho, você já consegue fazer muito mais flexão de tronco e de quadril. Continuando aqui na linha, então, nós temos os isquios surais, o ligamento sacrotuberoso e toda a face que recobre o sacro. E essa face que recobre o sacro, ela é uma só com o epimísio dos eretores da espinha. Então, os eretores da espinha, os suboccipitais, a gente tem várias técnicas para os suboccipitais, que vocês vão ver na prática. E essa face que recobre os suboccipitais e o escalpo também, que é uma face única. Então, essa linha superficial posterior, ela tem uma função que é extensora, só nos joelhos que é flexora, mas ela estende todo o corpo, né? Arqueia o corpo para trás. Tem uma maior proporção de fibras musculares de contração lenta, então são músculos mais tônicos, né? São músculos posturais que nos mantêm em pé, não deixam de cair para frente. E tem camadas espessas nas porções faciais, então é uma face mais densa, mais do que na linha superficial anterior. É bem fibrosa essa face aqui. Ajuda os ligamentos cruzados na manutenção do alinhamento postural entre a tíbia e o fêmur e ortostase, ou seja, essa linha previne a hiperextensão. Então, o ligamento cruzado anterior, ele também previne a hiperextensão, né? E essa linha, esses músculos ajudam o ligamento cruzado anterior, não deixando o joelho ir para trás, não deixando o paciente cair em hiperextensão. Vamos fazer aqui então uma avaliação postural da linha superficial posterior. Essa menina é ela antes e depois, né? Depois de 10 sessões de integração estrutural, que é o método da Ida Rolf. Então vejam como tem uma alteração, como tem uma mudança, né, na postura depois do tratamento miofacial, e aqui foi o tratamento miofacial puro, não teve exercícios, nem nada, né? Foi só o Rolf mesmo. E aí nós vamos então avaliar essa primeira postura aqui, que é considerada postura alterada, né? Nós vamos avaliar em termos de áreas fechadas e áreas abertas. Então, lembra, áreas fechadas são as áreas em que os músculos estão mais rígidos ou mais encurtados, e as áreas abertas são as áreas em que os músculos estão mais fracos ou alongados, aqui na linha superficial posterior. Então, nós vamos olhar cada região aqui dessa linha e tentar perceber aonde essa linha está alongada ou aberta e aonde essa linha está mais encurtada ou fechada, que a gente vai chamar de fechada, tá? Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Não é uma regra, tá? Mas eu gosto de começar aqui de baixo. Então, nós temos primeiro que avaliar aqui fáscia plantar, tendão de Aquiles, gastrocnêmio, esse conjunto aqui. Esse conjunto, será que está aberto ou está fechado? Como a gente consegue perceber se o conjunto está aberto ou está fechado? A gente percebe isso pela posição da tíbia, principalmente. Então, esse conjunto, quando o gastrocnêmio se contrai, ou seja, quando esse conjunto aqui se encurta, com a contração do gastrocnêmio, por exemplo, o que ele causa no tornozelo é a plantiflexão. Claro que numa postura, o paciente não ia ficar na ponta do pé, né? Não é uma contração assim tão vigorosa, não é uma rigidez tão importante assim. Mas ao invés do paciente ficar na ponta do pé, como o pé está no chão, o que acontece é que a tíbia vai para trás. Então, a tíbia se posterioriza quando o gastrocnêmio se contrai, porque ele é um plantiflexor. Como ele faz plantiflexão, ele leva a tíbia para trás. Então, se essa musculatura está rígida, se o gastrocnêmio está rígido, ele empurra a tíbia para trás. Ele causa um aumento do ângulo tibiotársico. O que nós estamos vendo nessa menina aqui em relação ao outro lado, né, que seria o normal, que seria o alinhado? Nós estamos vendo que a tíbia dela está mais para trás. Na avaliação postural, como é que a gente avalia isso? A gente se coloca
bem no plano sagital do pé, tá? Isso é importante porque às vezes o paciente, quando ele ele vai passar pela avaliação postural, ele às vezes vai lá e coloca os dois pés para frente, coloca os dois pés paralelos assim. Só que essa não é a postura natural dele. A gente tem que pedir para ele ficar na postura natural. Então você pode pedir para ele dar 3 passinhos, por exemplo, no mesmo lugar e ficar e relaxar ali. E aí vai ter o ângulo de fique, né? Lembra, o ângulo de fique é quando o antepé o quanto o antepé vai para fora em relação ao calcanhar. Todo mundo tem os antepés um pouco mais para fora, o ângulo de fique normal é de 8 a 15 graus, né? E aí a gente não vai se colocar exatamente do lado do paciente, a gente vai se alinhar com o pé do paciente. Então, se o paciente tem 15 graus, se o pé dele é voltado para o lado 15 graus, a gente também vai virar um pouquinho, né? E a gente, para olhar pelo menos essa parte aqui, a gente vai se colocar no plano do pé, tá? No plano longitudinal do pé, que é esse plano sagital, porém acompanhando o sagital do pé. E aí a gente vai observar a fíbula. A gente palpa a cabeça da fíbula e palpa o maléolo lateral. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Então, a gente vai palpar a cabeça da fíbula, a gente palpa a cabeça da fíbula e palpa o maléolo lateral e traça essa linha. Essa linha aqui tem que ser vertical, essa linha entre esses dois pontos. Tem que estar na vertical. Se ela estiver inclinada para trás, ou seja, se a cabeça da fíbula estiver mais posterior do que o maléolo lateral, é porque ela está inclinada, né? Inclinada posteriormente. E aí, então, isso mostra que está havendo um aumento do ângulo tibiotársico aqui. Ou seja, está havendo uma plantiflexão no tornozelo. E aí, a gente diz que essa área está fechada. Qual área é essa? É a fáscia plantar, mais tendão de Aquiles, mais gastrocnêmio. Todo esse conjunto aqui. Esse conjunto está fechado. Uma outra coisa que mostra na avaliação desse conjunto aqui que é importante é se o paciente tem um calcanhar curto. Então, o que é isso? É uma medida que a gente faz demarcando o maléolo lateral, aqui, a cabeça do quinto metatarso, e o calcanhar, né? A região mais posterior lá do calcanhar. E aí, o maléolo lateral, ele tem que cair a exatamente 1/3 dessa distância toda aqui. Então, essa distância aqui é 1/3 dessa distância aqui. Então, isso daqui é o normal. O que é um calcânio curto? É quando o maléolo lateral não cai a 1/3, cai a 1/4 ou menos. Então, a gente chama isso daqui de calcânio curto, porque o calcanhar é como se o calcanhar estivesse curto. Isso aqui está associado à posteriorização, tá vendo? Tá vendo como essa tíbia aqui tá, desculpa, essa fíbula aqui, a tíbia, né? Tá mais posteriorizada? Isso é um aumento do ângulo tibiotársico. Outras coisas que a gente observa junto com isso daqui é a retificação do tendão de Aquiles. Tá vendo que o normal é existir uma leve concavidade aqui atrás, que o tendão de Aquiles adquire essa concavidade nessa avaliação aqui no plano sagital. Quando o calcânio está curto, a gente vê o tendão de Aquiles reto assim. Então, isso mostra que o calcânio está curto. Isso daqui seria o fechado, né? Isso daqui é quando esse conjunto está fechado, ou está encurtado, ou está rígido. E é o que a gente vê ali na menina, né? Então, nela aqui nós já concluímos que está fechado. Agora, vamos avaliar essa região aqui atrás do joelho. Logo atrás do joelho, nós temos aquele abraço, né, do gastrocnêmio com o tríceps, os isquiosurais. E aquele abraço, eles têm uma função flexora de joelho, eles levam o joelho em flexão. Mas como a tíbia está posteriorizada, como houve um aumento do ângulo tibiotársico aqui, o que a gente está vendo aqui nela é uma hiperextensão de joelho. Então, exatamente aqui atrás do joelho, essa região está aberta, certo? Aqui logo atrás, no abraço, aqui está aberto. Os isquiosurais, como é que a gente avalia os isquiosurais? A gente vai usar como pista para os isquiosurais a posição da pelve. Então, vai nos importar aqui a pelve, se a pelve está inclinada anteriormente, que é a anteversão, né?
ou inclinada posteriormente, que é a retroversão, ou se ela está deslocada para frente, que é a antipulsão, ou deslocada para trás, que é a retropulsão. Então, aqui só para mostrar para vocês, antes da gente continuar na avaliação da menina, o que seria isso, né? Claro que isso aqui é uma posição forçada, né? Esse modelo aqui está forçando as duas posições, mas só didaticamente só para vocês entenderem. A antiversão pélvica é quando a pelve se inclina para frente. Então, as espinhas ilíacas anterior-superiores descem e a tuberosidade isquiática sobe. Então, na inclinação anterior, que é a antiversão pélvica, as espinhas ilíacas anterior-superiores descem e a tuberosidade isquiática sobe. E aí existe essa inclinação aqui. Esse movimento aqui, né, essa inclinação anterior, está associada ao aumento da lordose lombar e está associado a um alongamento, né? Precisa haver um alongamento do reto abdominal para que isso aconteça. E essa antiversão pélvica, ela geralmente acontece junto com a retropulsão pélvica. O que é a retropulsão pélvica? É esse deslocamento da pelve para trás, em comparação com o tórax. Então, imaginem como se fosse cada segmento aqui, como se fosse um bloquinho. Então, a cabeça é um bloco, o tórax é um outro bloco, a pelve é outro bloco, e cada bloco tem que estar exatamente em cima do outro, tem que ser empilhado um em cima do outro certinho. Aqui, por exemplo, a cabeça está exatamente em cima do tórax, porém a pelve está mais atrás, está mais posterior do que o tórax. Então, isso daqui a gente chama de retropulsão da pelve. E por que essas duas coisas acontecem juntas, geralmente, a antiversão da pelve com a retropulsão da pelve? Porque os músculos que causam antiversão são os mesmos músculos que causam retropulsão. Então, o reto femoral, o ilho-psoas, o tensor da fáscia lata, os paravertebrais lombares que causam essa antiversão pélvica, eles também fazem a mesma coisa, eles puxam a pelve para trás, né? Eles causam retropulsão pélvica. E o contrário dessa postura é a retroversão pélvica, quando a espinha ilíaca anterosuperior sobe e a tuberosidade isquiática desce. E junto com a retroversão pélvica, nós vemos a antipulsão pélvica, que é a pelve, esse bloco aqui, estar mais anterior, né, do que o bloco do tórax. Então, isso aqui é uma antipulsão. Essas duas coisas acontecem juntas porque os mesmos músculos que causam a retroversão são os mesmos músculos que causam a antipulsão. E aqui o principal motor disso daqui, quem faz isso daqui principalmente, são os isquiosurais. Porque os isquiosurais puxam a tuberosidade isquiática para baixo, causando a retroversão pélvica, e também empurram então a pelve para frente, causando a antipulsão pélvica. O reto abdominal contribui para essa postura, mas quem cria essa postura aqui, quem tem mais força, né, para puxar a pelve assim, criar essa postura, são os isquiosurais. Aqui mostrando o que seria a postura normal, né, aliás, a pelve neutra, e quais músculos estão fracos e alongados ou estão rígidos e mais curtos, né, na postura aqui de antiversão pélvica. Então, nessa postura aqui de antiversão pélvica, nós temos encurtamento e rigidez dos paravertebrais e dos anteriores da coxa, né, do reto femoral. E nós temos o alongamento e a fraqueza dos isquiosurais e do reto abdominal. Aqui é a associação que eu falei, né, de inclinação pélvica e de antipulsão, retropulsão, e também a associação com a postura do joelho. Então, quando nós temos a antiversão pélvica, geralmente isso está associado a mais flexão de joelho. A antiversão está mais associada à flexão de joelho, ou uma postura mais neutra no joelho. Aqui nós temos uma retroversão pura, aqui nós temos uma retroversão com antipulsão, que é a postura do Swayback, né? Na retroversão pura, nós vamos ver associado uma retificação da coluna lombar. Na retroversão com antipulsão, que é mais rigidez ainda, né, de isquiosurais, aí nós vemos a postura Swayback, que é a postura não é uma retificação, é uma postura em que a lordose lombar, ela se prolonga.
Aliás, desculpa, falei o contrário. A lordose lombar, ela se encurta e a cifose torácica se prolonga. Pena que aqui a gente não tem no resto da figura, né? Mas vai ter outras mais para frente que eu vou mostrar e vou voltar a falar dessa postura Swayback. Mas ela acontece quando a gente tem também essa antipulsão pélvica junto com a retroversão pélvica. E aqui seria o neutro, né? Voltando então aqui para a nossa análise, avaliação postural da menina. O que nós vemos aqui sobre os discos surais dela. Nós já tínhamos visto que aqui estava fechado, aqui atrás do joelho estava aberto. E aqui os discos surais dela estão abertos ou fechados? Nós vamos avaliar pela pelve, como eu falei. Então, a pelve dela está em antiversão, né? Como a pelve dela está antivertida, a tuberosidade isquiática subiu. Os isquiosurais não foram capazes de prevenir essa subida, então eles estão alongados, estão fracos, né? Eles permitiram que a tuberosidade isquiática subisse. Se eles estivessem rígidos, eles teriam puxado a tuberosidade isquiática para baixo, mas não estão. Então a gente diz que está aberto. Os isquiosurais aqui estão abertos. Subindo aqui para os paravertebrais, a gente avalia pela lordose lombar, né? Então, é natural, é normal que o paciente tenha uma lordose, e o que é normal é que haja uma harmonia entre as curvaturas da coluna. Então, que haja a mesma quantidade de concavidade, que a angulação, aliás, da lombar em concavidade seja igual à angulação da cifose torácica em convexidade, e que seja igual à angulação da cervical em concavidade. Mas se existe um desequilíbrio entre eles, isso daqui é que é o anormal, né? Então, se a paciente está com a lordose lombar aumentada, aí a gente diz que essa região está fechada, porque os paravertebrais lombares, eles fazem justamente extensão. Ou seja, eles quando estão rígidos ou encurtados, eles aumentam a lordose. Se ela aqui então está com uma lordose aumentada, a gente fala que essa região aqui está fechada. Na torácica, os eretores da espinha também são extensores. Se o paciente estiver com uma retificação torácica, ou seja, com a torácica estendida, a gente diz que está fechado. Mas se tiver com uma cifose aumentada, ou seja, mais flexão, é porque os paravertebrais torácicos estão alongados ou estão fracos. Aqui nela a gente vê que a torácica está com mais cifose, né? Está mais fletida. Então, a gente fala que essa região aqui está aberta, né? Que são os músculos mais alongados ou mais fracos. Agora, a cervical. Não só na cervical, tá, gente? Mas também na torácica e na lombar, muitas vezes a gente não avalia a torácica inteira, a cervical inteira, a lombar inteira. A gente pode avaliar torácica alta, torácica baixa, lombar alta, lombar baixa e cervical alta e baixa. Aqui nela é importante, dá pra gente ver, né? Aqui não dá pra gente ver tão bem a torácica e a lombar dela, porque a foto só não tá mostrando, na verdade, isso. Mas ao vivo a gente consegue avaliar. E pode ser que a torácica alta esteja aberta, mas a torácica baixa esteja fechada. Ou seja, a torácica alta tem mais flexão, tem mais cifose, e a torácica baixa tem menos cifose, tá mais retificada. Isso a gente vê no paciente Swayback, por exemplo. Mas aqui a cervical dela a gente enxerga um pouco melhor. Quando o paciente tem uma cabeça anteriorizada, que é o caso dela aqui, né, pelo menos comparado à correção, que é quando a gente pode comparar acrômio com o trago, e o trago da orelha, né, tem que estar logo assim, bem em cima do acrômio, ou a gente pode comparar o bloco mesmo, lembra que eu falei bloco da cabeça e o bloco do tórax. O bloco da cabeça tem que estar bem em cima do bloco do tórax. Se ele estiver mais à frente do que o bloco do tórax, aí a gente diz que a cabeça está anteriorizada. Nessa postura de cabeça anteriorizada, nós temos um comportamento diferente da postura da cervical alta e postura da cervical baixa. São diferentes. Quando a cabeça está anteriorizada, a cervical baixa está em flexão, enquanto a cervical alta está em extensão. É assim que fica a cabeça anteriorizada. Se vocês anteriorizarem a cabeça de vocês aí, vocês vão perceber isso. Coloquem a mão logo embaixo do occipito e anteriorize a cabeça. Vocês vão ver que essa região da cervical alta vai ficar fechada. Mas a cervical baixa vai ficar aberta, porque entra em flexão a cervical baixa.
Então, como a cervical baixa entrou em flexão, essa musculatura aqui baixa, mais baixa da cervical baixa, vai estar alongada, né? Então, eu já escrevi um F, que é um A, aberto. E a cervical alta vai estar fechada, que é uma extensão aqui na cervical alta. Então, os suboccipitais estão fechados, a gente vai ter que fazer as técnicas miofasciais para a área fechada aqui. Então, aonde nós vamos fazer técnicas miofasciais nessa paciente aqui, de liberação miofascial? Vai ser nas áreas fechadas. Vai ser na fáscia plantar e gastrocnêmio, vai ser nos extensores lombares e vai ser na região suboccipital. Na linha superficial posterior, vão ser nessas áreas aqui as técnicas de liberação miofascial. E o que nós ganharmos de postura é porque aqueles músculos estavam rígidos. E deu certo porque eles estavam rígidos. Se faltar ganhar mais alguma coisa, é porque pode ser que esses músculos, além de rígidos, estavam encurtados também. E aí, além das técnicas de liberação miofascial, vai ter que entrar também exercícios excêntricos para esses músculos, tá? Na posição alongada. Ainda é importante avaliar algumas outras coisas na linha superficial posterior com relação ao equilíbrio lado-lado. Pode ser que de um lado da linha nós tenhamos mais rigidez do que do outro lado da linha. Então, lembra que a linha superficial posterior, ela tem o lado direito e o lado esquerdo, né? Nós temos dois membros. Aqui também nos eretores da espinha nós temos os dois lados. Então, pode ser que um lado esteja mais rígido do que o outro lado. Isso a gente pode observar, por exemplo, com a palpação. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui nós temos um volume muscular maior. Então, essa musculatura aqui está mais rígida. Na palpação, a gente poderia perceber aqui também maior, né, e mais duro do que esse outro lado. E isso cria até uma certa concavidade. Não sei se vocês estão enxergando aqui, mas existe uma inclinaçãozinha, né? Porque essa musculatura aqui está mais rígida desse lado, do lado direito, do que do lado esquerdo. Então, é importante também anotar essas diferenças lado a lado, porque na hora de tratar, nós vamos tratar só essa região aqui, e não o outro lado. Então, tudo isso tem que ser notado lado a lado. Vamos falar agora da linha superficial anterior. Então, a linha superficial anterior é toda essa aqui que está desenhada em azul, né? Esse é o tecido miofascial dela. Então, é uma linha que também vai da cabeça aos pés, como a linha superficial posterior, e está na face mais anterior do corpo. Começando aqui de cima, nós temos a fáscia do escalpo, que na verdade é uma alça que interliga os dois processos mastóides. Interliga os dois processos mastóides porque nós temos os esternocleidomastóides saindo desses dois pontos. E ambos os esternocleidomastóides estão interligados por essa faixa posterior aqui na fáscia do escalpo, que tem fibras exatamente nessa direção. Então, um esternocleidomastóide está conectado ao outro. E quando a gente roda a cabeça, um se contrai e o outro se alonga, né? Eles fazem isso e tracionam a cabeça por meio dessa faixa de tecido aqui. Então, temos o esternocleidomastóide, descendo nós temos a face esternocondral, em seguida o reto abdominal, que vai até o pube. Aí aqui há uma quebra no tecido miofascial, né? Mas nós temos o ligamento inguinal, que liga o pube até a espinha ilíaca anteroinferior. Da espinha ilíaca anteroinferior, nós temos saindo daqui, né, a origem do reto femoral. E faz parte dessa linha, além do reto femoral, todo o quadríceps. Então, o tendão patelar, né, todo o tecido que recobre a patela. E o compartimento anterior da perna, que inclui tibial anterior e os extensores curto e longo dos dedos. No dorso do pé, nós temos os tendões desses músculos, né? E aqui finaliza, aqui termina a linha. Então, toda essa linha aqui. Aqui eu só mostrando parte a parte, né? E também a dissecção dessa linha. Então, os tendões desses músculos, o compartimento anterior da perna. Aqui a dissecção, né? Os tendões e o compartimento anterior da perna. Todo esse tecido que recobre a patela. E ele se prolonga, né? Ele continua com o quadríceps, que vai até
a espinha ilíaca antero-inferior, o ligamento inguinal, e daqui vai subir no pub, né? Vai subir com o reto abdominal. Face externo-condral, condroesternal. Aqui nessa figura está mostrando também peitoral maior e peitoral menor, mas esses músculos não fazem parte dessa linha, tá? Essa figura aqui é só para mostrar a ligação dessa linha com esses músculos, mas não faz parte dessa linha. Essa linha depois é porque faz parte da linha funcional, e a linha funcional tem também o reto abdominal. Vocês vão ver que tem músculos que participam de mais de uma linha. O reto abdominal participa de mais de uma linha e participa da linha funcional aqui, tá? Com o peitoral maior. Bom, mas aqui então não contém o peitoral maior, tá? E esternocleidomastóideos é essa ligação aqui atrás. Aqui a dissecção dessa face toda que está em cima do externo. O ventre mais superior do reto abdominal e esternocleidomastóideos. Aqui, assim como acontece na linha superficial posterior, existe uma quebra da linha quando o paciente faz flexão de tronco, na verdade, flexão de quadril. Essa linha ela é inteira quando o paciente está assim ereto ou está com o quadril estendido, mas quando o quadril se flete, ela se quebra, igual acontece na linha superficial posterior atrás do joelho. Aqui o alongamento da linha, né? Então, nessa posição aqui, é quando o reto abdominal está transferindo força para o reto femoral. Aqui essa figura mostra o equilíbrio entre a linha superficial anterior e a linha superficial posterior. Então, uma compensa a outra. Se uma se encurta numa região, a outra geralmente tem que se alongar naquela região correspondente. Então, o equilíbrio das duas é como um veleiro, as cordas, né, de tração de um veleiro. Então, não pode ter uma mais forte que a outra, que o mastro não fica bem alinhado, né? Então, a mesma coisa é o eixo axial aqui, é a nossa coluna. Então, para um bom alinhamento da coluna e também dos membros inferiores, essas duas linhas têm que estar bem equilibradas. Nos animais, essa é a linha do susto, né? Quando, por exemplo, um animal se assusta, né? O gato se arrepia desse jeito, o cachorro. Esse é o encurtamento da linha, né? Quando toda a linha se encurta, é essa posição aqui que os animais adotam. Aqui alguns exemplos, né, de equilíbrio entre linha superior e superficial anterior e linha superficial posterior. Então, na primeira figura aqui é um bom equilíbrio entre ambas as linhas, e aí a gente vê que o bloco da pelve está bem abaixo do bloco do tórax, que está bem abaixo do bloco da cabeça, então uma boa postura, né, uma postura bem alinhada. Aqui a gente vê um desequilíbrio em que parece que a linha superficial posterior é mais rígida ou mais encurtada, né? Ela toda é mais curta do que a linha superficial anterior. Essa é a postura militar, chamada de postura militar ou postura do bailarino, né? Ela não é tão comum assim. E uma alteração postural mais frequente é essa, em que parece que a linha superficial posterior foi puxada para cima e a linha superficial anterior foi puxada para baixo. Então, essa alteração postural aqui é uma alteração mais frequente, que inclui inclinação anterior da pelve, né, que é a anteroversão pélvica, acaba criando maior lordose, maior cifose torácica, a cabeça anteriorizada, enfim. Aqui, quando a gente vai fazer a avaliação da postura, a gente, na cabeça, né, começando lá pelo esternocleidomastóide, quando ambos os esternocleidomastóides estão rígidos, o que acontece é uma anteriorização de cabeça, porque os dois juntos, quando os dois estão rígidos ou encurtados juntos, eles puxam o processo mastoide para frente, e aí acontece a anteriorização de cabeça. Então, um dos grandes culpados, né, responsáveis pela anteriorização de cabeça é esse músculo, mas lembrando que ele nunca faz isso sozinho, ele faz junto com o resto da linha. Aqui vamos fazer essa avaliação postural com esse modelo aqui, com esse senhor. Essa é a clássica postura do Swayback.
SWAY, back, né, de costas, que é, numa tradução em português, seria o dorso curvo, seria como se fosse isso, dorso curvo. Essa postura aqui é uma postura que é bem característica, ela tem a anteropulsão pélvica, e por causa disso existem umas outras compensações que vêm associadas, né? Então, por causa dessa antipulsão pélvica, a gente tem um aumento aqui da lordose lombar, só que só da lordose lombar baixa. Então, apenas a lombar baixa é que entra numa hiperlordose. E aí, essa lordose, ela acontece mais ou menos entre L5, L4, mas a partir de L3, L2, L1, isso aqui já é cifose. Então, a cifose torácica se prolonga até a lombar. Isso é uma compensação, né? Porque a pelve veio para frente. Então, a cifose torácica, ela fica muito maior. Ela ocupa as primeiras vértebras lombares, se prolonga até as primeiras vértebras lombares. Então, quando a gente avalia o paciente de costas, né, e também faz a palpação dos processos espinhosos, a gente percebe isso, que a L1, L2, L3 estão participando da cifose torácica. Na postura, é como se elas fossem da torácica, porque elas estão participando da cifose. A cifose se prolonga muito. E compensatoriamente, né, a cabeça também se anterioriza. Aqui na linha superficial anterior, então, vamos tentar avaliar aqui, nesse senhor, o que está aberto e o que está fechado, assim como a gente fez naquela menina, mas agora a gente vai olhar só para a linha superficial anterior, tá? Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Na linha superficial anterior, nós temos tibial anterior e também extensor curto e longo dos dedos. Então, esse conjunto de músculos faz a dorsiflexão. Na postura aqui, né, em pé, não é o antepé que levanta, é a tíbia que vem para frente, é a tíbia que se anterioriza, e isso é uma dorsiflexão, né? Então, quando a gente tem uma redução do ângulo tibiotársico aqui, a gente fala que essa linha está fechada aqui. Se a gente tivesse uma posteriorização, a linha estaria aberta, a linha superficial anterior estaria aberta. Aqui nós temos que ver pela fíbula, né? Então, a gente avalia se a fíbula está na vertical. Parece sim na vertical, parece sim bem posicionada, né? Então, não vamos marcar aqui nada, nem fechado, nem aberto. Pode estar assim, tá, gente? Pode estar normal. Acho que eu não falei isso antes, né? Mas a pessoa pode ter uma postura normal em alguns segmentos. Então, aqui normal a gente não marca nada. Agora, com relação à pelve. Aqui a gente tem uma pelve que está com antipulsão. A antipulsão, como a gente viu lá na linha superficial posterior, a gente culpa os isquiosurais, né? Os isquiosurais rígidos é que levaram a pelve para frente. Então, o reto femoral aqui, ele é o antagonista dos isquiosurais, ele está alongado ou ele está fraco. Então, a gente fala que ele aqui está aberto. Se a gente estivesse avaliando aqui a linha superficial posterior, nós iríamos dizer que os isquiosurais aqui estão fechados. Então, aqui o reto femoral está aberto, porque ele permitiu que a pelve viesse para frente, permitiu que a espinha ilíaca anterior inferior levantasse, subisse. Uma rigidez do reto femoral levaria a uma antiversão pélvica e uma retropulsão pélvica, que as duas coisas acontecem juntas, né? Antiversão pélvica e retropulsão pélvica. Aqui a gente vê o contrário. Se o paciente tivesse uma rigidez de reto abdominal, se o reto abdominal inteiro estivesse rígido, o que a gente veria lá atrás, né? A gente veria na coluna uma retificação lombar. Então, não é o que esse paciente está apresentando, né? Nesse paciente aqui, a gente está vendo uma hiperlordose pequena entre L4 e L5 e depois uma cifose, que é a postura Swayback. Essa postura Swayback aqui, ela é caracterizada por um reto abdominal rígido só no seu ventre superior. Então, só aqui em cima que ele é rígido, aqui embaixo ele é alongado. Então, ele fica numa postura mista, né? Aqui ele está alongado, dá até para ver, é visível isso, né? Opa, esqueci minha ponteira laser aqui. Então, aqui nessa região infraabdominal ele está alongado e na região superior ele está mais rígido, mais fechado. Isso é até visível, né? Fechado aqui,
porém alongado aqui embaixo. Por isso que causa essa postura mista também aqui atrás, né? Porque aqui a gente vê uma grande cifose, então aqui tá fechado. E aqui a gente vê uma lordose, então aqui tá aberto. Está aberto infraabdominal, porém está fechado supraabdominal. Agora, com relação a essa região external aqui. Quando o paciente tem essa região external mais fechada, o que a gente vê é que parece que ele está numa postura que a gente chama de preso em expiração. É como se ele tivesse expirado, expirou, soltou todo o ar e ficou preso ali. Aqui fica baixo, né? Fica para dentro, é como se o peito estivesse para dentro. Ou ele tivesse reduzido o seu diâmetro antero-posterior aqui da caixa torácica. E é exatamente isso que a gente vê nesse modelo aqui, né? Essa região aqui afundada. Então, como aqui atrás está aberto, na linha superficial posterior está aberta a região torácica, aqui está fechado também. Então, toda essa região aqui está fechada. E se prolonga, né, com esternocleidomastoide, que esse paciente tem a cabeça anteriorizada. Esternocleidomastóide aqui também está rígido, também está fechado. Então, é todo esse conjunto aqui fechado. Fechado, external e esternocleidomastoide também fechado. Portanto, na linha superficial anterior, nesse paciente aqui, nós usaríamos nossas técnicas de liberação miofascial nessa região aqui apenas, esternocleidomastóide, face external, côndilo external, e na região superior do reto abdominal. Só nessa região, na linha superficial anterior. Junto com a avaliação postural, nós temos também alguns testes de comprimento muscular para aplicar, porque quando nós vemos, por exemplo, uma antiversão pélvica, a gente fica sem saber se o que está rígido no paciente é o reto femoral, que isso importa vai importar na linha superficial anterior, né? Ou se é, por exemplo, outros músculos, se é o ilio-psoas ou se é o tensor da face lata, por exemplo. Então, nesse teste de Thomas modificado, a gente consegue distinguir qual desses três músculos estão rígidos e qual está contribuindo mais para a postura de antiversão pélvica, tá? Então, aqui nós temos o paciente, ele senta na beirada da maca, aí a gente orienta a abraçar o joelho e deitar, né? E deitar para trás, assim. É importante primeiro abraçar o joelho e depois deitar, tá, gente? Porque se o paciente tem dor na extensão lombar, ele vai sentir muita dor se ele deitar com as pernas penduradas aqui. Então, primeiro abraça o joelho e depois deita. Aí as respostas pode ser uma dessas três ou pode ser nenhuma dessas três e ser normal, né? Mas as alterações são essas três fotos aqui. Uma primeira alteração que pode acontecer é o paciente ficar com o joelho estendido, assim, não muito fletido, né? Não ter tanta flexão de joelho, ficar mais para estendido. Isso daqui mostra uma rigidez ou encurtamento de reto femoral. E aí, quando o reto femoral está assim, ele não deixa que o joelho se dobre muito. A segunda opção aqui, né, a segunda resposta que poderia ter, a normal, seria uma rigidez ou encurtamento de ilio-psoas, que é quando a coxa não desce, na verdade a coxa sobe. Quando o paciente deita, a outra coxa aqui, ao invés de ficar pendurada, né, ela sobe. Então, o paciente não consegue fazer não consegue fazer extensão de quadril. Isso mostra, então, uma rigidez de ilio-psoas. E uma outra posição, uma outra resposta, é uma abdução da coxa aqui. Então, a coxa abduz, o joelho vem para fora. Isso mostra uma rigidez ou encurtamento de tensor da face lata.